no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, nosso seguidor nas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa do Clube da Fraternidade e hoje, devido ao feriado, nós estamos apenas com áudio. Mas você pode participar conosco e nos enviando aí as suas mensagens, as suas críticas, sugestões, que serão sempre bem-vindas. Então, como de praxe, vamos começar com uma pequena reflexão. Momento de reflexão. Do livro Reflexões, volume 1, Dr. Hermann, pelo médium Altivo Panfiro, das edições Leon Denis. A lição número 26. Saibamos renovar nossos gestos para que de imperativos passem a ser convidativos, de modo que as pessoas que nos vejam agir sintam em nós aquele que deseja ajudar e não aquele que deseja mandar. Saibamos renovar hábitos, palavras e pensamentos, porque Deus é constante renovação e o homem, seu filho, deverá acompanhar a atitude paterna superior, para que ele também seja considerado como um ser renovado diariamente. Então nós observamos aqui, Dr. Hermann nos alertando com relação ao que ele chama de nossos gestos, né? Porque nós somos imperativos, a gente manda normalmente, a gente determina, e ele nos ensina que devemos passar a ser convidativos. Então convidar as pessoas a participar das atividades, né? E não determinar. Então é um aprendizado, todo dia a gente aprende um pouquinho. E com isso as pessoas vão ver que a gente está agindo e que nós estamos buscando ajudar, que as pessoas não estão sozinhas, né? E isso nós precisamos então renovar os nossos hábitos, as nossas palavras, mas principalmente os nossos pensamentos. Então, antes de falar, como é que eu devo falar? Com quem eu estou falando? Qual vai ser a mensagem realmente que aquele irmão vai acolher como um convite, né, para a própria mudança, né? Então, esse é o nosso trabalho. E o Dr. Hermann nos lembra, né, que nós somos renovação. Deus se renova o tempo todo e nós também temos que nos reformar, nos renovar, né? Reformar internamente e renovar as nossas atitudes. Então, esse é o ensinamento do Dr. Hermann para que nós sejamos, com tudo isso, um pouquinho mais evoluídos e mais fraternos. Fica aí a mensagem. Datas especiais. E o dia 7 de abril é o dia do jornalista, um dia importante, né, para os profissionais da mídia, responsáveis por apurar os fatos, levar as informações sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e até internacionais para as pessoas, de maneira imparcial e ética. Então, os nossos irmãos de jornalismo, os nossos jornalistas, eles trabalham através do rádio, da televisão, dos jornais impressos, da própria internet, né? E sempre com base na imparcialidade e com fontes de informação confiáveis. Nesse momento em que nós estamos vivendo no mundo todo, com tantas fake news, né?
como é importante o jornalista sério, né? Aquele que vai buscar a informação verdadeira, que não manipula, que não coloca nenhum tipo de tendência. Por isso que é a imparcialidade. Ele deve dar a notícia. O julgamento vai ficar para nós quando ouvirmos a mensagem, ou quando ele, jornalista, é também comentarista. Aí é diferente, ele vai colocar o ponto de vista, enfim. Mas basicamente eles devem colocar imparcialidade. Esse dia do jornalista ele foi criado em homenagem a Giovanni Battista Libero Badaró, uma importante personalidade na luta pelo fim da monarquia portuguesa e a independência do Brasil. Ele foi médico, jornalista e acabou assassinado por questões políticas e, com isso, levou Dom Pedro I a abdicar do trono, né? Foi a gota d'água de todo aquele processo, no dia 7 de abril. E, no lugar de Dom Pedro, ficou Dom Pedro II, seu filho, que estava apenas com 14 anos naquele momento. Só em 1931, quer dizer, 100 anos depois, é que surgiu então a homenagem e o dia 7 passou a ser o dia do jornalista. E também no dia 7 de abril, em 1908, foi criada a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, um órgão importante até os dias de hoje, que assegura aos jornalistas os seus direitos, né? Luta pelas necessidades, os direitos e por todos os jornalistas. E aqui na nossa rádio, em particular, nós temos uma equipe aqui de jornalistas, o nosso Ricardo, que é o coordenador de mídia e de operações, a nossa Vânia, tão conhecida, né? Nossa supervisora e ao mesmo tempo apresentadora, locutora, né? Hoje nós chamamos comunicadora. E temos a Isabela, que hoje está trabalhando na produção, o Caio, que está trabalhando na área da informática ali, da produção digital, e a Lohane, que todos conhecem também, que é a nossa jovem jornalista, e eu sempre mexo com ela porque ela chegou aqui há uns anos atrás, nossa estagiária, muito tímida, e ao longo desse tempo faz aí uma dupla com a Vânia aí no jornal, principalmente, com uma desenvoltura. E isso é que é bonito, né? Que esse é um dos trabalhos da nossa rádio, formar os profissionais e ao mesmo tempo formar o ser humano, né? Então nós não somos só uma empresa para dar empregos para as pessoas, nós temos que buscar o que Jesus nos ensinou, né? Fazer com que haja a promoção do ser humano. E eu aqui, depois de quase 20 anos aqui na rádio, eu posso dizer isso com tranquilidade. Todos esses que eu citei aqui cresceram e estão crescendo junto conosco na nossa rádio. Então, jornalistas, o nosso parabéns, em particular os nossos aqui da nossa casa, e que cada vez mais a gente tenha notícias confiáveis para que a gente possa voltar a ter a credibilidade que sempre tivemos. E aqui na rádio em particular, que a gente procura sempre dar a notícia boa. Notícia ruim vem de jornal, da Ibope, né? Mas não é essa a nossa finalidade. Às vezes é difícil, até para eles conseguirem notícias boas são difíceis, porque o bem trabalha em silêncio. Então a gente tem que ficar buscando, e eles têm feito isso, e vocês que nos ouvem, que nos assistem, sabem perfeitamente. Então, o nosso grande abraço é a nossa gratidão aos nossos jornalistas. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Destaque Espírita. O nosso destaque desta semana é uma figura que dispensa comentários, mas nós não podíamos deixar passar, porque no dia 2 de abril de 1910 nasceu um grande cidadão, Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais,
filho de um operário, João Cândido Xavier, e da doméstica Maria João de Deus. E essa nossa irmã, Maria João de Deus, desencarnou quando Chico tinha apenas 5 anos. Com isso, seu pai se viu obrigado a pegar seus 9 filhos, entregá-los aos cuidados de pessoas amigas. E o Chico Xavier ficou ao cuidado de uma madrinha, uma mulher nervosa, que o maltratava cruelmente muitas vezes. Chico sofreu muito e ele mesmo contou que apanhava 3 vezes por dia com vara de marmelo. Hoje a gente acha que é muito, Imagina, naquela época era comum. Os pais pegavam a varinha de marmelo, porque ela não quebra, Ela é flexível e dói muito quando bate. E ele apanhava todo dia. Não sabia nem por que estava apanhando, mas apanhava. E várias vezes o Chico ouviu a sua falecida mãe dizer para ele que ia enviar um anjo para reunir toda a família. E a segunda esposa do seu pai, Cidália Batista, conseguiu reunir todos os irmãos novamente, teve mais 5 filhos, e todos ela tratava com muito carinho, E o Chico sempre reconheceu, o trabalho da dona Cidália. O Chico só estudou o curso primário, e a sua primeira e única professora, a dona Rosália, foi que descobriu a sua mediunidade psicográfica, porque eles saíam para fazer passeios com os alunos, e quando tinha que fazer a redação no dia seguinte, falando sobre o passeio, o Chico tirava sempre o primeiro lugar. A redação dele era sempre a melhor, Bom, ele começou a trabalhar com 8 anos, trabalhava das 3 da tarde às 9 da noite, numa fábrica de tecidos. Em 1925, ele deixa a fábrica, vai trabalhar numa venda do senhor José Felizardo. E uma das irmãs, num processo muito grave de doença, de obsessão, ela precisava ser tratada e levaram a família, levou ela para um atendimento espiritual. E o Chico viu que ela ficou curada e, a partir daí, a própria família manteve o culto do Evangelho no lar. O Chico trabalhou na Escola Modelo do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba. E ele se sustentou a vida toda com um pequeno salário. Se aposentou como datilógrafo, subordinado ao Ministério da Agricultura. E como médium, ele não aceitava os presentes. Ganhou presentes, ofereciam, presentes maravilhosos. E ele sempre distribuía tudo. E até os livros que ele psicografou, ele doou os direitos autorais para as federativas espíritas, para as instituições assistenciais beneficentes. Então, para nós, ele foi um exemplo vivo de cidadania e de amor ao próximo. Em 1927, ele funda, em Pedro Leopoldo, com outros companheiros, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, está lá até hoje. No dia 8 de julho de 1927, Chico Xavier faz a sua primeira atuação do serviço mediúnico em público. Psicografou o seu primeiro livro com apenas 21 anos, Parnaso de Além-Túmulo, que reúne 256 poemas escritos por 56 poetas desencarnados e publicado em julho de 1932. A sua literatura espírita, ela é realmente fantástica, porque ela tem algumas características, Por exemplo, a característica reveladora, no livro Nosso Lar, o registro do cotidiano, do dia a dia da vida extrafísica, a vida no mundo espiritual, através do espírito André Luiz. Ela é identificadora, porque no Parnaso de Além-Túmulo não tinha como, todo mundo teve que comparar. Será que realmente aquele autor que se diz autor daquele poema, daquela prosa, será que é ele? E foram pesquisar e viram que realmente o estilo, era perfeito. Além disso, tem as mensagens. Os livros de mensagens são fantásticos, são inúmeros. Tem a série que trata de Roma,
né? Os romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, Renúncia. Então são livros que vale a pena conhecer, porque, além de tudo isso, traz registros históricos, geográficos, como é, por exemplo, o livro A Caminho da Luz. E eu particularmente gosto demais Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos. Esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, todos deveriam conhecer. Todo espírita deveria ler e ver que tudo que está acontecendo no nosso país tem uma razão de ser, e um dia nós vamos entender melhor, né? O nosso futuro já está traçado. Na série de contos também, Jesus no Lar, Almas em Desfile, A Vida Escreve, e assim por diante. E reportagens, né? Quando Humberto de Campos, o espírito, entrevista o apóstolo Pedro, no livro Crônicas de Além Túmulo, Napoleão, no livro Cartas e Crônicas, e até Marilyn Monroe, aquela famosa atriz americana, no livro Estante da Vida. Então, a obra que o Chico realizou, né, com os espíritos que ditavam as suas obras, ela é imensa, né? Mais à frente, com o Emmanuel, em 59, 60, 61, 64 e assim por diante, tem os livros Religião dos Espíritos, comemorando o centenário do Livro dos Espíritos. Seara dos Médios, o centenário do Livro dos Médios. Justiça Divina, o centenário do livro Céu e Inferno. O Livro da Esperança, o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro O Espírito de Verdade, também comemorando o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com tudo isso, nós podemos dizer que o Chico foi um médium completo, do ponto de vista moral e do ponto de vista técnico-mediúnico. Ele é apontado um fenômeno na aceitação do leitor. Os 10 melhores livros do século, numa pesquisa de um órgão de imprensa espírita, 7 são da psicografia do Chico. E, em primeiro lugar, disparado, Nosso Lar. Virou filme, né? E Chico teve 75 anos de mandato mediúnico, ou seja, a mediunidade no mais alto grau, né? A serviço de Jesus. E diversos títulos. Comenda da Paz de Chico Xavier, lá do estado de Minas. A Comenda Chico Xavier, da Prefeitura de Pedro Leopoldo. Foi considerado o mineiro do século numa promoção da Telemar, da Rede Globo de Minas e outros tantos, né? Foi eleito uma das 8 figuras mundiais mais importantes, junto com Teresa de Calcutá, Mandela, Sabin, Carlitos, Santos Dumont, Gandhi. O maior brasileiro da história, por promoção da revista Época em 2006. E Eric Rifron nos diz que só o amor é justificativa à presença humana. E o Chico triplica essa justificativa, né? Muitos o chamavam de um homem chamado amor. Psicografou mais de 450 livros, traduzidos para diversos idiomas. Psicografou as cartas de desencarnados para as suas famílias desde o ano 70 e ajudava as pessoas necessitadas, né? Faleceu em Uberaba em 30 de junho de 2002, após uma parada cardíaca, naquele momento que todos nós estávamos festejando, né? A Copa do Mundo que tínhamos acabado de conquistar. E ele já dizia isso, que ele ia desencarnar no momento que o Brasil ia estar muito feliz. E ele nos deixou tanta coisa, mas eu destaquei aqui apenas 2 frases. A felicidade não entra em portas trancadas. Então nós temos que nos abrir para que ela possa entrar. E a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Então, o nosso querido Chico, ficaríamos aqui a semana inteira falando dele e não ia conseguir falar tudo, né? Então fica aqui ao Chico a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso respeito
E você pode ter acesso a essa informação aqui, as nossas fontes e outras fontes aqui no nosso site da Rádio Rio de Janeiro, na ponto digital, né, na aba Notícias do Clube. E aí você vai poder completar aí as suas informações. Então, Chico, nosso grande abraço, a nossa gratidão. A voz do clube. E nesse momento nós vamos ouvir dois irmãos que nos enviaram as suas mensagens falando sobre a importância da rádio na vida deles. E vocês podem enviar para nós também pelo 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 7633, para que nós possamos colocar no ar a sua mensagem. Então hoje nós vamos ouvir o Luiz Alípio, de Marechal Hermes, aqui no Rio de Janeiro, e a Maria Amélia, de São Gonçalo, aqui no nosso estado do Rio, do outro lado aqui da nossa Baía de Guanabara. Bom dia a essa tradicional Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Luiz Alípio, moro em Marechal Hermes, frequento o Centro Espírita Leon Denis. E a minha mensagem de hoje para essa rádio muito tem trazido esclarecimento e consolo para todos nós. Dentre as muitas bênçãos enviadas aos ouvintes, uma delas é que a emissora da Fraternidade muito nos auxiliou a recuperar as energias nas noites de insônia. Era uma companheira, e é ainda uma companheira fiel nas nossas horas de dificuldades. Parabéns a todos aqueles que administram e que levam a mensagem de amor a todos nós. A minha gratidão. Eu sou Maria Amélia Sapucaia de Carvalho. Moro no Bairro Antolina, São Gonçalo, Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro é tudo de bom. Acalma, me deixa muito tranquila e muito ensinamento. Eu acho que todos deveriam ouvir, porque meu rádio fica ligado 24 horas. E eu tô me mudando muito minha maneira de ser. O que vocês transmitem pra gente, tinha que todo mundo aprender, porque nós estamos no mundo de aprendizado, né? Nós estamos aqui para reparar os nossos erros. Então, tudo isso tem explicação dentro dessa rádio. Porque eu leio muito também o Evangelho, mas escutar é bem melhor pela voz de vocês. Muito obrigado, está de parabéns, programação ótima, muita oração, que eu adoro ouvir, acompanho o Evangelho, Ave Maria, é tudo de bom. Pode ter certeza disso, que não tem coisa igual nesse mundo que eu vivo. Parabéns a todos vocês, um abraço, um beijo no coração. Jesus sempre. Nós é que agradecemos, né, essa oportunidade de vocês colocarem na própria voz, né, o sentimento, né, e a gratidão é toda nossa. Nesta semana, o meu tempo já está acabando ali, nesta semana nós temos 79 mantenedores fazendo aniversário, e dentre esses nossos irmãos nós temos o nosso conselheiro João Luiz Pessoa, nosso grande organizador dos eventos lá em Niterói, né, com a equipe lá de toda aquela região, São Gonçalo. E o Lidiênio Barreto também, nosso conselheiro, todos dois no dia 6. O Lidiênio, nosso companheiro ali da nossa Baixada Fluminense, bastante conhecido, do nosso CERJ, o ZERJ. E o Ricardo Reiser, que é o nosso coordenador aqui de mídia, de operações, que faz aniversário no dia 7, né? Na semana que vem eu falo sobre os novos mantenedores, aqueles que estão se agregando, e a nossa campanha para que possamos trazer mais companheiros para a nossa rádio. Então, convida os nossos irmãos, os companheiros das casas espíritas, para que conheçam a nossa programação, conheçam a nossa rádio
e possam participar também do nosso Clube da Fraternidade, se assim o quiserem. Meus irmãos, um bom feriado para todos, fiquem com Deus, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.